A firmeza da verdade. 5 perguntas essenciais que desmantelam a lógica do protestantismo. Prezados fiéis e seguidores do Catequista Digital, a defesa da fé católica exige mais do que devoção. Exige rigor intelectual. Já é um fato observado que, ao serem confrontados com questionamentos simples sobre a própria doutrina, muitos protestantes recorrem à irritação ou a explicações sem base histórica e bíblica. Isso ocorre porque o protestantismo é uma construção humana, nascida de uma ruptura incapaz de se sustentar quando comparado com a coerência da Sagrada Escritura e os 2000 anos de tradição. Apresentamos hoje 5 perguntas decisivas que desmantelam, em sua essência, a lógica da fé protestante. A primeira questão ataca o princípio fundamental. Onde está na Bíblia a palavra Bíblia? O princípio de que a única regra de fé é a Escritura, o famoso sola Scriptura, é repetido exaustivamente, mas é impossível encontrar na própria Bíblia um versículo que ordene isso. A verdade histórica é implacável. A Bíblia não é um livro que caiu do céu. Seu cânon foi definido pela autoridade da Igreja Católica em concílios, como o de Hipona e Cartago. Negar a autoridade da Igreja é negar a própria base que lhes deu a Bíblia para ler. Prosseguimos para a segunda pergunta, que expõe a maior ferida visível do movimento. Se cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser, por que existem mais de 40.000 denominações protestantes? A promessa de unidade espiritual colide com a realidade de um verdadeiro Babel espiritual. Enquanto a Igreja Católica, com seu magistério de 2000 anos, mantém a mesma fé, o mesmo credo e a mesma doutrina em todos os cantos do planeta, o protestantismo se fragmenta em contradições. É impossível que todas as 40.000 versões de Cristo sejam a verdade. A terceira pergunta é fatal e lança o fiel protestante em um desconforto profundo. Se a Igreja Católica não é a Igreja verdadeira, onde estava a Igreja de Cristo durante 1500 anos? Esta pergunta força o questionador a admitir que, ou Jesus mentiu, ou a Igreja que ele fundou desapareceu por 15 séculos para só ser redescoberta por Martinho Lutero. Ora, isso contradiz a promessa expressa de Nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus fundou uma igreja indestrutível, com sucessão apostólica e sacramentos que permaneceu viva, apesar das perseguições e dos pecados de homens. Chegamos à quarta contradição, que é a doutrina da salvação somente pela fé. Se a salvação é somente pela fé, por que Jesus fala de obras tantas vezes? A fé que salva é aquela que opera pelo amor. O protestante adora citar uma parte da Escritura, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, mas ignora o versículo seguinte, que fala que fomos criados para as boas obras. Mais importante, ignora o apóstolo São Tiago, que afirma claramente: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, versículo 24. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, o julgamento final é feito exclusivamente pelo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer pelos pobres. Uma fé sem obras é uma fé sem coerência e sem frutos. Por fim, a quinta e mais reveladora pergunta que mexe com o íntimo. Se a Igreja Católica é tão errada, por que até hoje ela é o maior alvo dos ataques do diabo? Basta observar qual igreja é a mais odiada, perseguida e atacada em todos os países. Não são as igrejas da prosperidade, nem as seitas independentes, são sempre os católicos. Os santos sempre souberam disso. O demônio não perde tempo com igrejas falsas. Ele concentra sua batalha contra a igreja verdadeira, porque é nela que estão a Eucaristia, os sacramentos, o sacerdócio e a plenitude da salvação.
O fato de o inferno não ignorar a Igreja Católica é a prova de que a promessa de Cristo se mantém viva. Estas 5 perguntas expõem a raiz do problema. O protestantismo é uma ruptura que não se sustenta diante da coerência da Escritura e da história. A única resposta sólida, coerente e inabalável está na Igreja Católica, a única fundada por Cristo que guarda intacto o depósito da fé. Da próxima vez que for questionado, utilize estas perguntas com calma e firmeza. A Igreja de Cristo tem respostas. Meus irmãos, só o conhecimento e a fé verdadeira nos protegem dos ataques dos inimigos da nossa Igreja. Estejam preparados, deixem seus likes e inscrevam-se neste canal.